Patrios. 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 Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Que ótimo ter a nossa audiência aqui de novo com a gente. Hoje o papo é sério, viu? Vamos fazer uma análise bem focada, pensando na prova de título da SBCCV. O tema, cardiopatias congênitas complexas. Especificamente, ventrículo esquerdo borderline e a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a SHCE. A ideia destrinchar mesmo, pegar os detalhes. Vamos nessa? Vamos lá. É um tema fundamental, né? A SHCE, olha, é um desafio, desde o diagnóstico até o tratamento. A incidência geral de cardiopatias a gente sabe que varia, mas a SHCE se destaca pela complexidade mesmo. O diagnóstico, idealmente, começa no pré-natal, com ecocardiografia fetal. Isso é crucial. Depois que o bebê nasce, o eco detalhado é a base. E aí entra uma ferramenta-chave, o Z-score. Ele ajuda a gente a quantificar o tamanho das estruturas do lado esquerdo. Mas, atenção, Z-score não é mágico, né? A interpretação depende da população que foi usada para normalizar, do contexto clínico todo. É uma ferramenta poderosa, sim, para avaliar o potencial de crescimento, sabe? E ver se dá para pensar numa correção com 2 ventrículos, nos casos de VE borderline. E a ressonância magnética também pode ajudar, viu? Especialmente para ver a massa do ventrículo, se tem fibrose. Entendi. E a fisiologia muda tudo, né? Como é que funciona essa circulação com um ventrículo só? Muda completamente. Na SHC clássica, quem assume o trabalho de mandar sangue para o corpo todo e para os pulmões é o ventrículo direito. Ele vira o ventrículo sistêmico. E o fluxo para o corpo, logo depois de nascer, depende totalmente do canal arterial estar aberto. Por isso a gente entra logo com prostaglandina E1, essencial. Só que isso, claro, joga uma sobrecarga imensa de volume e de pressão em cima do ventrículo direito. Ele não foi projetado para isso, né? Imagino. E do ponto de vista da morfologia, o que é mais importante saber? Tem variações? Sim, tem um espectro. O VE borderline é exatamente isso. Diferentes graus de hipoplasia das estruturas esquerdas. Válvula mitral, o próprio VE, válvula aórtica, aorta ascendente. Pode ter atresia, que é a ausência de abertura, ou estenose, que é o estreitamento. E pode vir junto com outras coisas, tipo defeito do septo AV completo, que é comum na T21 ou isomerismo atrial. E tem um achado que a gente precisa ficar muito atento, que dá para ver no eco ou na ressonância. A fibrelastose endocárdica. É um espessamento meio esbranquiçado dentro do VE. Se for muito extensa, olha, é um fator de prognóstico ruim para tentar uma correção biventricular. Certo. Bom, vamos então para o manejo. Quais são as estratégias cirúrgicas que o pessoal precisa ter na ponta da língua para a prova? Então, para a SHCE clássica, a abordagem mais tradicional é a que a gente chama de univentricular estagiada. São etapas, né? A primeira é o estágio 1, a cirurgia de Norwood, geralmente feita nos primeiros dias de vida. É uma cirurgia bem complexa. O objetivo é criar uma nova aorta usando o tronco pulmonar, anel aorta, e controlar o fluxo de sangue para os pulmões com um shunt. E a escolha desse shunt é um ponto importante. Pode ser o Blalock-Taussig modificado, que liga a subclávia na pulmonar, ou o shunt de Sano, que vai do VD para a artéria pulmonar. O Sano às vezes melhora a perfusão das coronárias na diástole, mas tem o porém de precisar fazer um corte no ventrículo direito, uma ventriculotomia. Depois, lá pelos 4 a 6 meses, vem o estágio 2, o Glenn bidirecional. A gente conecta a veia cava superior direto na artéria pulmonar. Isso alivia o trabalho do VD. E, por fim, o estágio 3, o Fontan, geralmente entre 2 e 4 anos. Aí conecta a veia cava inferior também na artéria pulmonar e pronto, completa a circulação de Fontan. E tem a híbrida também, né? Onde ela se encaixa nisso tudo? Isso, a híbrida é uma alternativa ao Norwood, especialmente para bebês que são considerados de maior risco, sabe? Prematuros, muito baixo peso, outras doenças juntas. O que se faz é bandagem nas 2 artérias pulmonares para diminuir um pouco o fluxo para lá e coloca um stent no canal arterial para garantir o fluxo para o corpo. Ela funciona meio como uma ponte, sabe? Para dar tempo para ver como o bebê evolui ou para decidir depois.
Depois da híbrida, pode-se ir para o Glenn, seguindo a via univentricular, ou, em casos bem selecionados de veia borderline, se o VA mostrar que cresceu, pode-se tentar converter para uma correção biventricular. Mas essa conversão é bem complexa também, tá? Tem que tirar as bandagens, ampliar as estruturas esquerdas que eram pequenas, fechar os shunts. Nossa, é um caminho longo. E o que acende o sinal de alerta? Quais são os preditores de que as coisas podem não ir tão bem? Bom, a fibroelastose extensa, que a gente já falou, é um deles. O tamanho inicial das estruturas esquerdas, se for muito pequeno, Z-scores muito negativos, sabe? A comunicação entre os átrios, se for inadequada, restritiva, também preocupa. E claro, se o ventrículo direito já mostrar sinais de disfunção importante logo de cara. E depois da cirurgia? Aí é outro capítulo, as complicações. Sim, quais são as mais comuns ou mais graves no pós-operatório e a longo prazo? Olha, pode ter bastante coisa. Arritmias são frequentes, tromboembolismo é um risco real, tanto que muitos pacientes usam anticoagulante ou antiagregante para sempre. A função do ventrículo direito que está trabalhando como sistêmico pode piorar com o tempo. E tem as complicações mais específicas do Fontan, né? A longo prazo pode surgir a enteropatia perdedora de proteínas, a EPP, efusões pleurais que não melhoram, quilotórax e, eventualmente, a falência da circulação de Fontan. A dificuldade para comer é muito, muito comum. Muitos precisam de gastrostomia, a J-tube, para conseguir se nutrir direito. Para a gente visualizar melhor, vamos imaginar um caso. Um recém-nascido com diagnóstico de SHCE, feito no pré-natal. Como seria essa condução inicial? O ideal é isso mesmo, diagnóstico pré-natal. Permite que o parto seja planejado no hospital que tenha toda a estrutura, equipe de cirurgia cardíaca pediátrica, tudo pronto. Nasceu, a gente confirma o diagnóstico com o eco e já começa a prostaglandina E1, para manter o canal aberto. Estabilizar o bebê é a prioridade número 1. Aí a escolha da primeira cirurgia vai depender muito das condições do bebê. É um bebê de termo, com bom peso, anatomia favorável? Talvez um Norwood, com um shunt sano, por exemplo, se a gente achar que as coronárias precisam de mais fluxo. Agora, se for prematuro, baixo peso, alguma outra complicação, aí a híbrida pode ser uma opção melhor para começar. A cirurgia acontece ali nos primeiros dias ou semanas. E o pós-operatório na UTI cardíaca. Nossa, é sempre um desafio. Controlar a ventilação, usar drogas para ajudar o coração, cuidar da parte nutricional, balanço de líquidos, às vezes nem dá para fechar o externo logo de cara, fecha depois. E mesmo que a cirurgia vá bem, é comum ter dificuldade para ganhar peso, desmamar do ventilador. O segmento tem que ser muito de perto. Mostra bem como cada passo é decisivo. E pensando no futuro desses pacientes, como está a sobrevida? E como a gente orienta as famílias? Olha, a sobrevida melhorou demais nas últimas décadas, né? Muitos centros hoje falam em mais de 70%, 80% de sobrevida após o Fontan, o que é incrível pensando na complexidade. Mas é fundamental que os pais entendam. É uma condição crônica. Vai precisar de acompanhamento com cardiologista a vida toda e sempre existe o risco de complicações mais tarde. O aconselhamento pré-natal tem que ser muito honesto, muito claro. Explicar o que é SHCE, quais as opções, inclusive cuidados paliativos, se for a escolha da família, falar das cirurgias, dos riscos, da qualidade de vida que se espera. A equipe multidisciplinar aqui é essencial, não é só o médico. Esse apoio todo faz muita diferença, imagino. Totalmente. Conectar as famílias com outras que passam ou passaram por isso, dar material informativo que seja fácil de entender, validar o medo, a angústia deles, oferecer aconselhamento genético, também é importante para entender os riscos em futuras gestações, é parte do cuidado integral. Excelente resumo. Então, para fechar e focar na prova da SBCCV, pontos quentes são dominar Z-score e o que ele implica para a decisão universo biventricular, saber as diferenças e quando indicar BT versus Sino no Norwood, e entender o papel da híbrida, reconhecer a fibroelastose como um marcador ruim e conhecer as complicações tardias do Fontan, como EPP e a necessidade de G-tube. Não é isso? Exatamente. E como pesamento final, eu diria que o caminho é a avaliação cada vez mais individualizada. Sabe? Usar tudo que a gente tem de diagnóstico e continuar pesquisando. A gente precisa otimizar essa circulação de Fontan, buscar novas terapias para melhorar a função desse ventrículo único e, claro, a qualidade de vida desses pacientes a longo prazo.
Ainda tem muito chão pela frente. Perfeito. Bom, nosso tempo está acabando. Agradecemos demais a audiência aqui no Pod Trials. Esperamos que essa conversa ajude aí nos estudos. Boa sorte na prova, turma. Até a próxima. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, turma do Pod Trials. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo. Muito obrigado mesmo pela audiência. Oi, pessoal. É um prazer estar de volta. Na nossa última conversa, a gente começou a entrar nesse universo complexo do ventrículo esquerdo borderline. Lembra? Lembro sim, uma área cheia de nuances, né? Que exige uma avaliação bem cuidadosa. Exatamente. E hoje, vamos aprofundar um pouquinho mais. O papo vai ser sobre as cirurgias do estágio 1, quando a gente precisa ir pelo caminho univentricular, pelo menos no começo. Vamos comparar duas abordagens bem importantes, o Norwood e a modificação de Sano. Isso. E a gente está se baseando, claro, em materiais como a aula sobre VE borderline e alguns guias cirúrgicos que são referência. Perfeito. Ok. Vamos desembrulhar isso então. Vamos lá. O dilema central no VE borderline é esse. Esse ventrículo esquerdo, ele tem tamanho, tem força para aguentar a circulação do corpo todo no futuro? Dá para pensar numa correção com os dois ventrículos funcionando. Ou não, né? Ou a situação já indica que o melhor é preparar tudo para um sistema com um ventrículo só. Exato. E essa avaliação inicial é chave. O que é fascinante aqui é, às vezes, essa linha é tênue no começo. A gente precisa avaliar o potencial de crescimento dessas estruturas esquerdas. E quando a resposta pende mais para o univentricular ou quando se precisa de mais tempo para ter certeza, aí entram as cirurgias paliativas do estágio 1, tipo para estabilizar a criança. Isso. Elas preparam o terreno. E é aí que entra a discussão Norwood versus Sano. Mas também tem outra opção que apareceu, né? Ah, sim. O procedimento híbrido foi mencionado nas nossas fontes como uma alternativa inicial, meio que uma ponte, é isso? É uma boa forma de pensar. Basicamente, coloca-se um stent para manter o canal arterial aberto e faz-se uma bandagem nas artérias pulmonares para controlar o fluxo para lá. E a ideia é ganhar tempo? Ganhar tempo e ver se o VE cresce. Se ele se desenvolver bem, talvez dê para reavaliar e tentar a correção de ventricular depois. Se não, o caminho segue sendo univentricular, uma estratégia interessante para esses casos borderline. Legal, mas voltando para as estratégias univentriculares mais clássicas. De estágio 1, o Norwood. É o procedimento histórico, né? Exatamente. O Norwood clássico, o objetivo é bem ousado. É criar uma nova aorta, anel aorta, usando a artéria pulmonar e garantir que o sangue chegue aos pulmões. Para isso, geralmente se usa um shunt, um tubinho. Aquele shunt sistêmico pulmonar, tipo o Blalock-Taussig. O BT Shunt. Esse mesmo, o BT Shunt. Ele conecta uma artéria que vai para o corpo com uma artéria pulmonar. E qual o grande nó desta cirurgia? O desafio maior? Olha, depois do Norwood com o BT Shunt, o manejo da circulação fica bem complexo. Porque o ventrículo direito, que é o único que está bombeando para o corpo todo, agora também manda sangue para o pulmão através desse shunt. É uma circulação em paralelo. E aí o problema é equilibrar isso? Precisamente. O famoso balanço QP, QS. QP é o fluxo para o pulmão, QS é o fluxo para o corpo. Achar o ponto certo é crucial. Se vai muito sangue para o pulmão, falta para o corpo e o pulmão fica congestionado. Se vai pouco para o pulmão, a oxigenação cai. É um equilíbrio delicado, principalmente ali nos primeiros dias. Aqui é onde fica realmente interessante. A busca por melhorar isso levou a modificações. E aí entra o Sano. O que ele faz de diferente? A modificação de Sano ataca justamente essa questão do fluxo pulmonar. Em vez de usar o BT Shunt, que sai de uma artéria sistêmica, Que rouba sangue do corpo, digamos assim. de certa forma. O Sino usa um conduto, um outro tipo de tubo que vai direto do ventrículo direito para a artéria pulmonar. É um conduto VDAP. Direto do ventrículo para a artéria pulmonar. E qual a vantagem que se busca com isso? Bom, uma das discussões é sobre a perfusão das coronárias, as artérias do próprio coração. Como o shunt não está saindo da aorta, talvez a pressão que irriga o coração fique mais estável, principalmente na diástole. Entendi. Menos roubo de fluxo diastólico da aorta.
Isso. E além disso, tem a ideia de que talvez o manejo daquele balanço QP-QS fique um pouco menos complicado, sabe? Mais estável. Mas óbvio, nada é perfeito. Claro, sempre tem os dois lados. O conduto VDAP também tem seus desafios. Pode ter risco de arritmia ou o conduto pode precisar de alguma intervenção no futuro, conforme a criança cresce. Certo. E como essa escolha Norwood clássico, sano, ou até o híbrido lá no começo, impacta a trajetória da criança com VE borderline? Impacta muito. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a decisão do estágio 1 influencia demais o que vem depois. A gente viu nos casos da aula, né? Pode afetar a chance de conseguir uma conversão para biventricular mais tarde, ou como a criança vai evoluir nas próximas etapas do caminho univentricular, que são o Glenn e o Fonto. Então a avaliação tem que ser super individualizada mesmo. Totalmente. Não é só tamanho. Tem que ver a função, se tem fibroelastose endocardíaca. Aquela fibrose dentro do ventrículo. Isso, que atrapalha o crescimento e a função. É um fator que pesa contra a chance de sucesso biventricular, como as fontes mostram. É um quebra-cabeça complexo. Então, o que tudo isso significa? Resumindo a ópera, Norwood e Sano são peças-chave no estágio 1 para tratar o VE borderline e outras condições que vão para o caminho univentricular. A escolha entre eles, ou a opção pelo híbrido, depende de uma análise minuciosa de cada caso. Exato. E o pensamento final que fica é essa evolução contínua, né? O surgimento do Sano, a ideia do híbrido, mostra esse esforço danado da área para refinar as técnicas e tentar dar o melhor resultado possível para essas crianças com corações tão complexos. E isso levanta uma questão importante. O que será que vem pela frente? Quais os próximos ajustes, as próximas ideias para melhorar ainda mais a vida desses pacientes? Fica aí para a gente pensar. Com certeza, é a pergunta que move a pesquisa e a inovação nessa área. Sem dúvida. Turma, olha, muitíssimo obrigado pela companhia em mais essa discussão aqui no Pod Trials. A gente se encontra na próxima. Valeu! Até a próxima, pessoal! Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos ao Pod Trails. Que bom ter a audiência conectada com a gente de novo. Olha, dando sequência às nossas discussões anteriores sobre ventrículo esquerdo borderline, hoje a gente vai focar num ponto bem importante. Vamos fazer uma arguição um pouco diferente, tipo um quiz rápido, para ajudar a fixar uns conceitos-chave da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, a SHCE. Mas, antes de começar, temos uma dúvida aqui do Dr. Bruno, lá de BH. Uma pergunta muito boa, aliás. Ele pediu para a gente explicar um pouco melhor o que é o tal do Z-score. A gente ouve falar muito nisso, né? Poderia dar uma clareada para a gente? Claro, com certeza. Oi, doutor Bruno. O Z-score é fundamental mesmo. É basicamente uma medida estatística, né? Ela compara uma medida do paciente, tipo o tamanho de uma válvula do ventrículo, com a média esperada para a idade e tamanho corporal. Assim, ele mostra o quão diferente essa medida é do normal, em desvios padrão. 0 é a média. Para mais ou para menos, indica se está maior ou menor. Isso é crucial para a gente dizer se uma estrutura é pequena demais, hipoplásica, como na SHCE ou no V borderline. Ajuda muito nas decisões, sabe? Perfeito, acho que ficou bem claro agora. Muito obrigado. Ajuda demais a entender como a gente quantifica essas coisas. E já que falamos de SHCE, onde essas medidas são super críticas, vamos então para o nosso quiz para revisar os pontos principais. Serão 10 perguntas rápidas, a gente faz a pergunta, dá um segundinho para pensar e aí você traz a resposta direta com base no que a gente estudou. Vamos lá? Primeira pergunta. Na SHCE, a cura estrutural não é viável. Então, qual é o objetivo central das cirurgias paliativas? Bem, o foco é adaptar a circulação, fazer com que o ventrículo direito, que vai ser o único funcional, consiga bombear o sangue para o corpo todo de forma eficaz. As cirurgias melhoram o fluxo e aliviam os sintomas cardíacos. É essencialmente dar a função de 2 ventrículos para um só. Entendido. Segunda pergunta. Logo após o nascimento, para um bebê com diagnóstico pré-natal de SHCE, qual medicamento é essencial e por quê? Prostaglandina E1, a PGE1, é vital. Ela mantém o canal arterial aberto. Esse canal é que vai garantir que o sangue chegue ao corpo antes da primeira cirurgia. Sem ele, não há fluxo sistêmico adequado. Certo. A primeira cirurgia geralmente é o Norwood. Mas tem uma modificação conhecida, uma alternativa ao shunt Blalock-Taussig clássico. Qual seria? Pausa curta.
É a modificação de Sano. Em vez do shunt sistêmico pulmonar, o BT shunt, usa-se um conduto direto do ventrículo direito para a artéria pulmonar. É o chamado conduto VDAP. Interessante essa variação do Sano. Além do Norwood, existe alguma outra abordagem cirúrgica inicial para SHCE? Algo usado como ponte, talvez? Sim, existe. É o procedimento híbrido. Ele é menos invasivo inicialmente, combina um stent no canal arterial para manter o fluxo para o corpo e bandagens nas artérias pulmonares para controlar o fluxo para os pulmões. A grande vantagem é que geralmente não precisa de circulação extracorpórea logo de cara, no neonato. Entendi. E depois dessa primeira etapa, vem a segunda cirurgia lá pelos 3 a 6 meses. Qual o nome e o que ela faz, basicamente? É a cirurgia de Glenn bidirecional, às vezes chamam de M-Fantan. Ela conecta a veia cava superior direto na artéria pulmonar. Aí o sangue venoso da parte de cima do corpo vai para os pulmões sem passar pelo ventrículo. Já alivia o ventrículo direito, né? Exatamente, começa a separar as circulações. E a terceira etapa, a famosa cirurgia de Fontan. O que ela finaliza? O Fontan completa essa separação. O sangue da veia cava inferior também é desviado para os pulmões. Geralmente usam um tubo, um conduto extracardíaco para isso. Aí todo o sangue venoso do corpo vai direto para os pulmões e o ventrículo direito fica só bombeando sangue oxigenado para o corpo. Separação total. Um caminho cirúrgico realmente impressionante. Mas a gente sabe que os desafios não são só cirúrgicos. Quais são alguns problemas comuns de nutrição e alimentação desses bebês? Pausa curta. São vários, infelizmente. Ganhar peso é difícil, muitos têm aversão oral, sabe? Às vezes tem problema na deglutição por lesão de nervo na cirurgia, aí precisam de sonda para se alimentar, gastrostomia, e pode ter quilotórax também. Quilotórax? Se mencionou. O que é isso exatamente? E como a nutrição entra aí? Pausa curta. Quilotórax é quando acumula linfa, que é um líquido rico em gordura, no espaço em volta do pulmão, na pleura. O manejo nutricional é chave. A gente precisa reduzir a gordura de cadeia longa da dieta, pode ser com leite materno modificado, tirando parte da gordura, ou com fórmulas especiais ricas em triglicerídeos de cadeia média, os TCMs. Entendido. Em momentos bem críticos, a ECMO pode ser necessária, né? Em que situações ela entra em jogo para esses pacientes? Pausa curta. Sim. A ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, é um suporte de vida avançado. Usa-se em casos de falência cardíaca ou respiratória muito grave quando nada mais funciona. Tipo, depois de uma parada cardíaca ou num pós-operatório muito complicado para dar tempo para o coração ou pulmão recuperar, ou como ponte para transplante em alguns casos. Certo. Para fechar nosso quiz, pergunta 10. Por que é importante ter uma avaliação de um geneticista clínico nos casos de SHCE? É fundamental. A SHCE pode ser isolada, mas às vezes faz parte de uma síndrome genética maior, ainda mais se o bebê tem outras anomalias. Identificar uma causa genética ajuda muito no aconselhamento da família sobre riscos futuros e também no manejo geral da criança, porque podem haver outros problemas associados. Perfeito. Acho que esse nosso bate-bola rápido cobriu pontos essenciais da SHCE, desde os score até o manejo complexo. Espero que tenha sido útil para consolidar. Fica claro, né, que o cuidado com esses pacientes é uma jornada longa que exige uma equipe gigante e super especializada. Muito obrigado a todos pela atenção e pela participação e até a próxima aqui no Pod Trials. Pods, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico.